Volta à Espanha 2018, 11ª etapa. Uma etapa longa, 207 quilômetros. 4 montanhas categorizadas. O final não era em alta montanha, mas foi uma etapa extremamente difícil. Constante sobe e desce do relevo, além das 4 montanhas categorizadas, mas principalmente pelo ritmo insano. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu assisti uma etapa com um ritmo tão intenso quanto a etapa de hoje. Um exemplo, primeira hora de competição, a fuga não tinha conseguido se formar, 49 km por hora de média. Segunda hora de competição, nada de fuga, 48 km por hora de média. Na quarta hora de competição, os caras estavam a 45, subindo e descendo montanha. A fuga demorou quase 100 km para ser formada. Quando nós tínhamos uma fuga estabelecida, 19 ciclistas, uma lista desses 19 ciclistas, pelo menos 10 ciclistas com chances reais de ganhar a etapa. E um cara que poderia mexer na classificação geral, Thibaut Pinot, que dentro da fuga ele tinha uma diferença de 2 minutos e 33 do atual camisa vermelha Simon Yates. Só que quando a fuga se estabeleceu, a diferença média da fuga era de 3 minutos. Então, até aquele momento, tinha um cenário muito favorável para o Thibaut Pinot, porque ele tinha pelo menos 10 caras que eram muito fortes e ele poderia se beneficiar do interesse desses caras de manterem a fuga distante do pelotão. Até aí, tudo dentro do planejado. O problema é que quando entra nos 30 quilômetros finais, a fuga começa a prevalecer o interesse individual de cada ciclista. Principalmente aqueles ciclistas que não são bons de aceleração final, eles começam a tentar se destacar da fuga para não correr o risco de perder a etapa num sprint. E aí a fuga começa a se desmantelar, que foi o que aconteceu nos quilômetros finais. Enquanto isso, o pelotão fazia uma força absurda para tentar fechar esse gap da fuga e do Thibaut Pinot, principalmente. Lembrando que não é só a Scott do Simon Yates que tinha interesse de fechar o gap. Porque quando nós olhamos na classificação geral, os 10 primeiros caras eles estão numa diferença inferior a 1 minuto. Então todo mundo tinha interesse hoje em fazer com que o Thibaut Pinot não mexesse na classificação geral. Quilômetros finais. Quem fez quando a fuga já estava bem reduzida? Após vários ataques consecutivos, quem dentro da fuga conseguiu fazer uma movimentação mais definitiva foi o Demarque, que conseguiu se destacar. Ele foi seguido por um tempo pelo Restrepo e atrás deles o Pelizotti. O Alessandro Demarque, no final, ele conseguiu fazer a diferença, cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido por Restrepo e na terceira colocação Pelizotti. Enquanto isso, o Thibaut Pinot, ele conseguia se manter longe do pelotão, mas a diferença já não era mais o suficiente para assumir a camisa vermelha. Pelo contrário, apesar de todos os esforços de um dia onde se gastou muita energia, a diferença que ele conseguiu tirar foi de apenas 13 segundos. Então foi um dia extremamente cansativo, extremamente intenso. Ele começou na 16ª posição geral, terminou a etapa de hoje na mesma posição, 16ª, só que ele tirou 13 segundos. Isso é um exemplo de quanto intenso e competitivo pode ser a Volta à Espanha. O pelotão ele vinha atrás, vários caras sofreram hoje, só que todos os grandes interessados ali das 3, 4 primeiras colocações, eles conseguiram chegar juntos. A Movistar continua fazendo esse jogo psicológico de chegar bem colocado. Valverde cruzando dentro ali do pelotão, sendo praticamente o primeiro a cruzar a linha de chegada, para mostrar que eles estão bem apesar de um dia forte. Não houve alteração na classificação geral quando nós olhamos. Camisa vermelha Simon Yates, Valverde a 1 segundo, Quintana a 14 segundos e assim por diante. A minha grande curiosidade, após um dia intenso como hoje,
O que vai acontecer amanhã? Quem vai atacar? Quem vai sofrer? Quem vai conseguir responder a essa intensidade sucessiva das etapas da Volta à Espanha? Completamente aberta. Nós temos pelo menos 10 caras, 5, 6 equipes com chances reais de mexer na classificação geral a cada etapa. Isso faz com que a Volta da Espanha seja imperdível. Eu estou tão curioso quanto vocês para saber o que vai acontecer amanhã na 12ª etapa. Tchau, até amanhã.